Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Bora para mais um vídeo hoje? Vídeo de rotina, gente, seguindo a minha rotina, que é o que eu faço todos os dias. E eu tenho prazer em ter essa rotina. Eu amo a minha rotina. Claro que cada dia é um dia, a gente sabe às vezes o que vai fazer, às vezes não. Mas hoje eu continuo seguindo, organizando a casa, porque serviço de casa não para. Já fui trabalhar pela manhã. Na verdade, hoje eu tive curso do serviço e depois passei no centro da cidade, comprei umas coisinhas que vou mostrar para vocês e estou em casa, já almocei e eu estou com muito frio. Tá muito frio por aí, gente, porque aqui tá friozinho. Tem um solzinho lá fora, mas esquenta lá fora. Todos os dias eu tô descendo para pegar um solzinho, mas hoje, como eu já vim da rua, não tem como eu descer agora porque eu preciso organizar aqui em casa. E aí aqui em casa fica um pouquinho gelada. Então essa casa é assim, esse apartamento às vezes ele no verão ele fica quente no período da noite, porque pegou sol pela manhã e o mormaço deixa quente à noite. E no frio ele não fica tão quentinho. Ele fica às vezes, mas normalmente os ambientes são gelados. E para tentar deixar ele mais assim quentinho, eu preciso ficar com todas as janelas fechadas. Agora só do banheiro tá aberto, que daqui a pouco eu vou fechar também. Mas é isso, gente. O friozinho tá chegando. Estamos nos preparando aí pro inverno. E espero que seja um inverno abençoado para todos nós. Nem sempre é fácil para todo mundo, mas nós temos que passar por essas estações, né? Então, bora lá. E é isso, vou mostrar para vocês aí o meu dia a dia. Já comecei organizando a cama, porque eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita, assim, quando eu arrumo a casa, é a cama, não importa o horário. E com a cama já devidamente arrumada, agora já são 2 horas da tarde, porque eu saí um pouquinho atrasada hoje, então não dá tempo de fazer nada, né? Mas agora a casa já está arrumada e eu vou partir para os outros cômodos para deixar tudo organizado e a gente conseguir dormir com a casa arrumadinha e acordar com a casa organizada para depois desorganizar. Que a nossa vida é assim, só organizar o sofá, porque, gente, obviamente, depois que eu terminar de arrumar a casa, eu vou tomar um banho e vou ficar nesse sofá aqui bem quietinho. Mas vocês podem ver que tem bastante sapato espalhados pela casa. Ó, por exemplo, esse aqui foi de ontem à noite, depois do culto. Esse aqui que eu usei hoje de manhã. E o sapato do marido que ele usou ontem também, para poder sair. Essa é a situação da minha mesa. Algumas coisas que eu comprei agora tá aqui, a bolsa que eu cheguei ontem da igreja, as vitaminas, tá tudo aqui. A gente vai dar uma organizada, mas antes eu quero mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz hoje lá no centro da minha cidade. Vamos lá, deixa eu... Esse aqui, na verdade, é o cachecol que eu fui para a igreja ontem. E eu quero passar uma aguinha nele, então eu vou deixar aqui, que eu vou colocar ele para lavar. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Essas aqui são as minhas vitaminas. Não tem muito o que mostrar, mas é a coenzima Q10, minha e do marido. E essa eu acho que veio de brinde pra cabelos e unha. Nunca tomei essa aqui, nós vamos testar pra ver. Inclusive, já já eu vou tomar essa aqui, senão eu vou esquecer. Eu passei na Garoto só pra comprar cacau em pó, para poder fazer minhas receitinhas, e eu gosto do cacau em pó. 100%. Então eu peguei ele, mas aí eu peguei também esse doce de leite, porque a nutricionista indicou, caso dê vontade de comer algum docinho pós-almoço. Não sei se tá mostrando para vocês, mas eu acho que sim. Ó, esse doce de leite, então eu comprei, eu vou fazer bolinho fit de abacaxi pro marido.
e vou colocar ele. Aí, como eu estava vindo embora, estava com fome, eu comprei a coquinha, zero, e comprei... Ai, comprei uma Pringles também, gente, mas eu peguei dessa pequenininha aqui, ó. Faz tempo que eu não comia e eu peguei pra vir comendo no caminho até chegar em casa. E aí eu peguei 3 barrinhas dessa aqui que eu sou apaixonada. Eu amo essa barrinha de proteína. Peguei 3, ó. Essa aqui eu já comi também. São 3 barrinhas de proteína. Então lá foi isso. Na Garou. Agora eu vou mostrar pra vocês essas comprinhas. Eu até aproximei aqui pra vocês verem que eu comprei esses pratinho aqui, ó. Esse aqui tá fora porque eu já cheguei ansiosa e almocei nele, mas olha que graça. Eu já vi pela internet, mas eu achei na lojinha lá no centro pra comprar, gente, não resisti. Não estava nos planos de comprar, mas eu acabei comprando. Ó, que lindo. Gente, eu amei. Tinha o branco com rosa também, mas, né, o rosinha ganhou meu coração. Então eu peguei de 2, que é pra fazer parzinho com o marido. E aí eu peguei 2 bolzinhos desse aqui também. Olha que graça o conjuntinho. Gente, lindo, perfeito. Eu já queria fazer o kit, comprar os 6. Mas não dava, né? E eu vou convencer o marido de voltar lá pra pegar. Porque eu quero 6 de cada, gente, pra compor a mesa. Ah, imagina só. Montando uma mesinha de, sei lá, de café da manhã, de almoço, alguma coisa assim. Toda nesse estilinho. Vai ficar perfeito. Chamar as minhas primas, minhas amigas pra virem aqui. Vai ficar lindo. Aí eu peguei 2 bolzinhos, ó. É igual esse aqui, a diferença é que os lacinhos são em volta e não sai não, tá? Não sai, pode lavar à vontade. E eu peguei esse aqui. Ai, gente, essa panelinha, olha só que lindeza. Gente, fala se isso aqui não é uma graça. Dá pra fazer de café da manhã, dá pra fazer de almoço e aqui colocar salada. Macarrão, aqui colocar salada, aqui fazer alguma sobremesa. Sei lá, dá pra... Ou qualquer outra coisa que eu quiser servir na mesa. Peguei 2 desses também. Ó. Gente, fala se não é perfeito. E eu tô nessa vibe de laço. Eu vou até mostrar pra vocês. Ó, eu tenho copo de laço, eu tenho bolsa de laço, eu tenho porta-moedas de laço. O que mais? Uma bolsinha transversal de laço. Eu tenho... Aqui minha bolsa de serviço. Não sei se vai dar pra vocês verem. Enfim, eu tenho 2 copinhos de laço. Eu estou nessa vibe aqui de lacinho, gente. Eu fiquei encantada. E aí eu vou ver se eu consigo voltar lá. Se até o dia que eu voltar, ainda vai ter dessas peças para poder fazer o kit dele. Tem outro tipo de prato, tem um bolzinho parecendo uma flor, a coisa mais linda. Tem, eu acho que um bolzinho maior também, como se fosse uma caçarola. Vamos ver se eu consigo montar o kit dele. Mas eu estou apaixonada.
Oi, gente. Estou fazendo aqui um arroz doce que o marido pediu. Ele está desde ontem falando que queria comer arroz doce. E ontem eu estava com cólica. E aí ele sabe que quando eu estou com cólica, dificilmente eu tenho ânimo. Eu vou fazer hoje. Ele até me mandou mensagem. Falou, ai, se você estiver com vontade, eu queria tanto comer um arroz doce. Aí eu falei, eu vou pedir, vou fazer porque ele tá pedindo bastante. Significa que ele está com vontade. Eu já estou fazendo feijão para semana. E eu sempre deixo de molho. Então tá desde ontem, um pouco mais de 12 horas, ou umas 12 horas de molho, e eu troco a água para melhorar a digestão, né? Então agora já eu tempero um pouco para semana e o restante eu deixo congelando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar o arroz com um pouquinho de água quente e um pouquinho de leite. Só para ele pegar um saborzinho. E como eu estou sem leite condensado, pedi para ele trazer da casa da minha mãe. Enquanto isso, enquanto o arroz cozinha, eu vou fazer bolinho fit, que é para congelar. Ultimamente nós estamos sentindo vontade de comer doce. Então, para evitar comer doce desnecessário,
vou deixar o bolinho fit pronto, que acaba sendo um pouquinho mais saudável. Então eu vou fazer um bolinho fit de abacaxi com coco. Eu já ensinei aqui, acho que nos shorts do canal, sabe? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Ele é rapidinho, é de micro-ondas. E não tem segredo, fica uma delícia. Então você vai precisar de 2 ovos, 4 ovos não, desculpa. 2 ovos e 4 colheres de... Deixa eu colocar pra cá esse. Então nós vamos precisar de 2 ovos e 4 colheres de aveia, mas é aquela aveia em flocos, sabe? Eu gosto da em flocos finos. Então, ó, 4 colheres de aveia em flocos, 2 ovos. E aí nós vamos mexer, ó, vai virar uma massinha. Ó, ela fica assim. Se não tiver nenhum desastre, né, gente? Não sou eu. Mas ela fica assim. Aí agora nós vamos colocar uma colherzinha de fermento em pó. Ó. Se você achar que precisa de mais um pouquinho, de um chorinho, a gente coloca. E aí vamos mexer. Vocês vão perceber que a massa já muda um pouquinho mais. Essa receita não vai açúcar, não vai óleo, não vai leite, não vai nada. Agora, nós vamos colocar o abacaxi. E a gente vai picar ele. É mais ou menos umas 2 colheres de abacaxi. Mas eu vou colocando no olho, assim, o tanto que eu achar que tá bom. Se você gosta de bastante abacaxi, coloca bastante abacaxi. Se gosta pouco, coloca pouco. O meu tá assim porque ele tava congelado. E aí a gente descongela, ele fica meio... Parece borrachudo, né? Não fica tão fresco. Mas ainda assim não fica ruim, não. O marido ama esse bolinho. Acho que é um dos preferidos dele, assim, fit, sabe? Aí nós vamos mexer, ó. Eu acho até que eu vou colocar mais um pouquinho, porque você pode fazer ele direto num tupperwarezinho, por exemplo, se eu quisesse usar esse bowl, eu poderia fazer direto no bowl. Ele ia ficar um bolinho aqui, mas eu vou usar as forminhas de silicone, porque eu vou congelar, tá? Então, ó, mexi. Agora nós vamos colocar 2 colheres de coco ralado. Pode ser o coco fresco, que é o que eu estou usando agora, mas também pode ser o coco ralado de saquinho. Mais ou menos 2 a 3 colheres. Também vai depender aí a quantidade que você gosta, né? E nós vamos mexer.
Ó, como eu disse aqui, eu já poderia levar pro micro-ondas, mas eu vou usar essas forminhas aqui, ó, de silicone, porque eu vou congelar. Então, ó, pra fazer são 2 ovos, 4 colheres de aveia em flocos e mais ou menos de 2 a 3 colheres de coco ralado e uma colherzinha de fermento em pó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse copinho para facilitar na hora de colocar na forminha. Vamos ver se vai ficar mais fácil. Ou eu posso colocar com a colher também. Ó, eu vou espalhar a forminha nesse prato. E vou colocar. Gente, fica tranquilo que ele não vai ficar seco. E o segredo do açúcar, porque ele é sem açúcar, né? Vai ser o doce de leite, que a gente vai colocar por cima depois. No caso, eu vou colocar quando eu for comer, porque eu vou congelar, né? Mas se fosse comer na hora assim, já posso colocar e eu vou fazer uma amostra ali pra vocês. Uns pedaços bem grandes de coco ralado. Ó, ele fica assim. Vou dar só uma batidinha pra ele meio que ficar uniforme, mas fica assim, ó. E aí a gente vai levar no micro-ondas por 3 minutos, tá? 3 minutos. Mesmo se for na forminha ou se for num potinho à parte inteiro, na caneca, é 3 minutos. Enquanto o de abacaxi tá no fogo, vamos fazer o de chocolate meio amargo. Meio amargo porque eu gosto dele assim. Então, nós vamos colocar um ovo. Eu sempre gosto de colocar os ovos primeiro, porque se tiver estragado, né? Ao contrário do de abacaxi, que nós usamos farelo de aveia, não, nós usamos, esqueci o nome, gente, aveia em flocos finos, eu sempre confundo. Nós vamos usar pro de chocolate farelo de aveia, farelo ou farinha de aveia. Então, é um ovo e 2 colheres de farinha ou farelo de aveia. Uma colherzinha de açúcar. Esse que eu tô usando é o demerara, mas pode ser o de coco também, que é melhor ainda. Ó, o de coco. De açúcar. Esse vai um pouquinho de açúcar. Nós vamos colocar uma colherzinha de chocolate em pó. O meu é cacau mesmo. Ó. Por isso que eu nem uso muito, porque ele é bem forte. 2 colheres de água. E nesse também vai óleo, tá? Quem gosta pode usar o óleo de coco. Eu não gosto muito do óleo de coco, já gostei. Hoje em dia, se for para usar óleo, eu prefiro usar o óleo mesmo. O que eu tenho em casa é de girassol. Aí eu vou mexer. Tenho que mexer com todo o cuidado do mundo, senão eu faço uma bagunça. Ó, esse também, se eu não me engano,
Eu tenho a receitinha no Shorts, postei no Shorts, e tem vídeo também que eu deixei a receitinha dele. Mas como eu tô sempre fazendo, sempre vou mostrar pra vocês. E a mesma coisa, uma colherzinha, ó. De fermento em pó. Esse também eu vou congelar. Vou colocar aqui dentro, que fica mais fácil. Ó, o de abacaxi ficou pronto. Vou colocar eles aqui no cantinho para esfriar. Deixar aqui. E vamos fazer o de chocolate. Gente, essas forminhas aqui são maravilhosas para fazer receitinhas. Então, eu super recomendo elas. A de chocolate nós vamos deixar 2 minutos, tá? Na verdade, 1 minuto e 30. E aí, se eu acho que ela tá muito molhada, porque como a gente usa água, né? Se eu acho que a massa ainda tá um pouquinho mole, eu coloco, sei lá, mais 10 segundos, mas é no máximo 2 minutos. Principalmente se for fazer direto num potinho maior na caneca, tá? Ó. Ai, gente, perfeito. A gente vai fazendo assim, pra poder soltar, né? Se tiver desmoldante, acredito que seja melhor. Se vocês viram que é fácil. Ó, vamos desenformar mais um. Vou passar a faquinha aqui. Só na beiradinha. E aí eu vou girando assim, ó, porque ele vai soltando embaixo. Assim, pra quem gosta, tá uma delícia, mas ele realmente fica com pouco açúcar. Ele tem um pouco de açúcar por conta do abacaxi, ainda mais se ele tiver docinho, mas ele fica com pouco açúcar. Pra melhorar esse aqui, eu vou fazer só em dois, né? Que daí o marido prova. Eu vou colocar doce de leite. Se você tiver a opção doce de leite sem açúcar, óbvio que é bem melhor.
E fica mais saudável, né? Mas a gente vai passar só um pouquinho. Ó, nem precisa de muito. E pronto, gente. Aqui já tá um lanchinho perfeito. Para poder comer sem culpa. Aqui dá, no caso, uma caneca, aquele baúzinho que vocês viram. É como se fosse um bolinho, né? Mas como eu vou congelar, eu gosto de fazer assim. Esse aqui é o de abacaxi, que já tá com doce de leite para comer agora. E esses aqui eu vou colocar no Tupperware e congelar. Vou mostrar para vocês agora o de chocolate. Ó, deixa eu... E, óbvio, se você gosta de doce de leite com chocolate, você pode passar um pouquinho em cima também. Mas, para comer com de chocolate, eu faço uma caldinha de leite em pó e um pouquinho de chocolate em pó, de cacau. Sabe o leite em pó com um pouquinho de água? Se tiver whey, eu coloco um pouquinho de whey também para deixar mais proteico. Vai virar uma caldinha e aí eu deixo sempre um pouquinho mais grosso assim, para poder colocar. E também posso fazer com iogurte natural ou aquele da Pense Zero da Batavo. Colocar um pouquinho de iogurte com um pouquinho de chocolate em pó e mexer. Vai virar também uma cobertura muito gostosa para colocar aqui em cima. E se você também tiver algum tipo de chocolate em barra que seja, sei lá, meio amargo ou da sua preferência, você pode só derreter no micro-ondas e jogar assim em cima também, que ele vai ficar um pouquinho mais crocante. Então aqui é sua preferência, aí você pode colocar a caldinha e colocar amêndoas, colocar qualquer amendoinzinho que você gostar. Você pode pôr em cima, sabe? Aí fica o seu critério. Eu gosto muito de semente de abóbora. E ó, gente, prontinho o lanchinho fit. Ó, ele fica super fofinho. Ele fica maravilhoso para comer de lanche da tarde. E é a mesma coisa, se você quiser fazer direto na caneca e já comer de uma vez também, não tem problema. Ou se você quiser, você pode porcionar. Ele fica fofinho, ó. Até quebrando. Vamos terminar de fazer o nosso arroz doce. Eu vou precisar tirar um pouquinho, porque pegou o fundo da panela. Eu consegui tirar todo o fundo que queimou. Agora eu vou colocar o leite. Tem gente que já faz direto, né? Eu não consigo fazer direto. E o leite em pó. Eu tô sem doce de leite. Ó, eu estou sem leite condensado. E eu acho que o leite condensado dá todo um gostinho. Por isso que eu até evito de fazer, por ser muito doce, a gente não está consumindo açúcar assim, sabe? Mas vamos lá. Como ele ainda vai trazer, eu vou deixar apurando. Coloquei bastante leite em pó.
Eu não sei, mas na minha cabeça o leite em pó ajuda o arroz doce a engrossar, sabe? Às vezes nem precise do leite condensado. Eu tenho creme de leite também, mas não vou colocar. E, gente, tá frio. E aí, nada melhor do que um arroz doce, já que não tem legumes para fazer sopinha, né? Vamos provar? De açúcar, pra mim, tá bom. Tem gente que vai achar sem açúcar. Se fosse comer aqui, né? Mas eu vou deixar assim e vou deixar ele apurando. E aí, se o marido achar que tá sem açúcar, eu coloco um pouquinho do leite condensado que ele vai trazer. E também, depois no prato, a gente pode colocar um pouquinho de doce de leite. Só pra ficar um arroz doce com doce de leite. E, gente, esse doce de leite da Aviação é maravilhoso. Eu paguei R$20. Achei barato. Meu marido até achou que foi R$50. Mas foi R$20, ó, 600 gramas. Um potão, né? Eu gostei. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O arroz doce tá aqui já apurando, ó. Tinha sobrado um pouquinho de coco ralado. Do bolinho de abacaxi que eu fiz. Aí eu aproveitei e coloquei aqui. Eu tô deixando agora ele engrossar. E aqui, ó, o bolinho de abacaxi, ó, que o marido vai comer quando chegar, provavelmente. Esse aqui é um abacaxizinho que ficou pra fora, acho que coloquei bastante. Aqui ficou o bolinho que eu vou congelar. Como eu disse, eu não vou colocar cobertura nem nada. Eu coloco depois. Aqui tá o feijão já temperado, que vai ficar embaixo, né, na geladeira para comer durante a semana. Aqui tá o sem temperar, que é para congelar também. E como deu bastante temperado, eu acabei fazendo bastante, eu vou congelar esse pouquinho, porque senão vai estragar. Se eu deixar tudo embaixo na geladeira, a gente não dá conta, porque é pouquinho que a gente come, né? Seguindo o nosso plano alimentar, é pouquinho. Então, para não estragar, eu já vou deixar esse aqui congelado, já temperado, e esses dois aqui, para quando for fazer, é só descongelar e comer fresquinho. Então, para a semana, o que precisava fazer foi isso, tá feito. Agora é só esperar o arroz doce ficar pronto e esperar o marido chegar.